pessoal, aqui mais uma edição do nosso Corre Aqui News. Tudo bem, João? Tudo bem, Shima? Olá, Cris, João. Mais um dia aqui com vocês. Tudo bem, Shima? Oi, Cris. Mais Tudo bem? Que bom. um dia Estamos comentando aqui as grandes manchetes do mundo do nosso esporte favorito. Pois é, corrida. Isso aí. Então vou dar aqui, ó. Hoje a gente vai falar da briga que tá tendo ali da São Silvestre com o cara que criou Eu Vencia Brigadeiro, certo? A Adidas que lançou a primeira coleção oficial para animais de estimação. A corredora... Ah, não, tem aqui um antes que aquele cara no Ultra Trail de Arraial do Cabo, que chegou em terceiro e caiu antes de cruzar a linha. Então ficou aquela dúvida se era terceiro ou quarto. A outra maratonista que amamentou a filha ao longo do percurso e ganhou a prova. Impressionante. E a coleção da Adidas da Maratona do Rio. Mas antes temos um breaking news aqui que o Shima mandou pra gente. Esse fim de semana ocorreu a maratona e meia maratona de Lima e a gente teve um óbito, é isso, Shima? É isso, ontem à noite eu acho que fizeram um comunicado que um corredor, não consegui vencer um corredora que faleceu no pronto-socorro. Muito provável que foi parada cardíaca, alguma coisa, o clima estava bom. Não tem muitos detalhes, mas sim, uma pessoa chegou a falecer no dia da prova. Mas se foi no pronto-socorro, é que ela recebeu socorro, né? Tem esse detalhe aí. Porque tem gente que não consegue nem ter esse tempo de receber o socorro, né? Então, pelo comunicado da prova, foi dito que socorreram muito rápido, que essa parte foi bem rápida e que ela chegou a falecer no pronto-socorro. E não tem muito mais notícias que isso, não. Mas é uma pena. A gente sempre lamenta, né? Mas que sirva de alerta para que as pessoas, obviamente, se cuidem e tal, e busquem. Precisa sim fazer um check-up antes de iniciar as atividades, essas coisas. É importante dizer que isso não garante que nada vai acontecer, mas isso minimiza a probabilidade. Então é importante que as pessoas realmente busquem a correta orientação para iniciar um programa de atividades físicas, e isso normalmente consiste em procurar um médico para poder fazer as avaliações necessárias, e isso, agora falando como treinador, nos ajuda muito, inclusive na prescrição do treinamento, a entender, a nos dar segurança, saber quais são os valores de frequência cardíaca que podem ser, até que ponto, entre aspas, a pessoa está segura, e se também não tem nenhuma outra cardiopatia que precise de atenção no momento de prescrição. Mas uma coisa importante de dizer é que esses casos eles são muito, muito, muito raros quando a gente olha, quando a gente aplica esse número à quantidade de praticantes. Então, ainda que com a velocidade que a gente tem de acesso à informação, esses casos acabem se multiplicando, até porque também estamos aplicando sobre uma população, num esporte no qual aqui no Brasil a gente tem uma frequência cada vez maior, uma frequência e um número de praticantes cada vez maior. Isso não significa que se tornou um esporte perigoso, não. É importante tomar cuidado, fazer uma série de exames aí, mas são casos raros e isso não tem que desincentivar, vou usar essa palavra? Essa palavra ou existe? Desanimar, né? O desanimar, perdão. As pessoas na prática, porque o contrário é pior, né? Se você não morre, vamos dizer com todo respeito, por uma questão de morte súbita, alguma coisa assim, a probabilidade aumenta, aí sim, pelo outro lado, muito, você tem uma probabilidade muito aumentada de alguma intercorrência, alguma patologia em decorrência do sedentarismo. Sem e coisas dúvida. assim. Então, Eu acho só alguns pontos aqui que, primeiro, a gente... Não, isso foi o que o João falou, é raro, não é uma coisa comum. O bom de ter aí o socorro da prova, porque isso também mostra a organização, a seriedade. Tem fatalidades que ainda com socorro a pessoa não consegue sobreviver, então ainda que o socorro seja rápido, e tem fatalidades que se tivesse tido um socorro mais rápido a pessoa conseguiria. Então, e um outro ponto que eu trago é que o corredor se sente um Superman muitas vezes, né? Então a gente quer ser o herói, termina desmaiando, não quer parar a prova, então assim, eu acho que o recado que fica
ainda que você esteja bem de saúde, qualquer desconforto você tem que se avaliar e parar e pedir ajuda. Eu acho que tem todo esse lado. A gente não sabe, provavelmente deve ter sido uma fatalidade com essa pessoa, mas enfim, fica aí o recado. Nós não somos invencíveis, né? Só para finalizar esse ponto aí, que eu acho que você falou um ponto muito, muito importante, que por conta do crescimento do esporte e as pessoas quererem se desafiar cada vez mais e acharem que são super-heróis, de eu consigo fazer os 21, eu consigo fazer os 42, essas distâncias estão começando a não ter o respeito que elas deveriam ser tomadas. Assim, é difícil fazer 21 quilômetros, é difícil fazer 42 quilômetros. Então, eu acho que muitas das pessoas elas estão entrando nessa jornada de querer se desafiar sem respeitar de começo esse processo inteiro. Não tô generalizando que todo mundo está fazendo isso, mas muitas das pessoas, vou fazer uma maratona no semestre que vem, e não sabe o processo inteiro dos longos, de como é difícil. Aí chega na prova descuidada, despreparada, essas fatalidades podem acontecer também com quem está super preparado. Sim. Você vê atletas de alto rendimento que têm uns súbitos, que têm esse Sim, tipo são de... várias, né, várias coisas que podem acontecer, mas a ideia é isso, é você olhar e, cara, não esperar cair, né? Claro. Pra alguém te salvar, né? Ter aí a discernimento, porque a gente não é herói. Exato. Né? Aquelas cenas de gente caindo, desmaiando pra finalizar uma prova, eu... Quero ser eu não. Não, nem Quero eu. terminar inteiro. E se não, parar antes de cair, né? Não é isso. Bom, primeira matéria aqui que a gente tem é a briga da Fundação Casper Libero com o Fábio Guerra, que é o cara que inventou Eu Venci a Brigadeiro. Para quem não sabe o que é isso, vamos lá. Fundação Casper Libero é a fundação detentora da prova mais famosa de corrida do Brasil, que é a São Silvestre, que acontece em São Paulo todo dia 31 de dezembro. E, para quem também não sabe, vamos explicar aqui que no final dessa prova tem uma subida que é dura, que é da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E que sempre são feitas muitas piadas e brincadeiras com essa subida. E esse cara, o Fábio Guerra, criou uma medalha e um troféu Eu Venci a Brigadeiro, porque as pessoas que terminam ali, a hora que você termina a Brigadeiro, você entrou na Paulista, já acaba a prova, certo? E a Casper Libero foi entrar em contato com ele porque ela queria comprar esse nome, ter o direito de usar, não queria mais que ele comercializasse nada com esse nome, porque ele comercializa essas medalhas, né? Então, ele tem um business com isso. E aí, existe uma briga judicial, porque pela proposta que foi feita pela Casper, o Fábio não gostou, falou que não vai parar de fazer, não vai vender do jeito que eles querem, e a Casper entrou com processo. Esse é o BO, João. E aí? O que você acha? Pois eu vou ser sincero, eu acho muito legal tudo aquilo que incentiva, né, a prática de atividades físicas. Eu sempre gosto desse lado. E pelo que eu estava lendo, acho que no final das contas, ainda que tenha o lado comercial da história, e eu não vejo, sempre faço essa observação, não vejo nenhum problema em ter o lado comercial, pelo contrário, até porque eu também, né, vivo da corrida, vamos dizer assim. Mas o ponto é que, legal, serve para incentivar, mas é necessário ter esse contraponto de que até onde vai o fato do cara ter... a Brigadeiro, ela tá ali inserida dentro da São Silvestre. Então, ainda que eles não usem o nome, né, da São Silvestre e tal, é uma coisa que acontece dentro da prova. Então, é complexo. Precisaria esmiuçar um pouco mais ali para poder falar algo. O que você acha, Shima? Eu acho que exatamente o que você falou. A Brigadeiro que é o dia da São Silvestre, tudo foi criado a partir da São Silvestre. Então eu acho que não sei qual foi a proposta que foi apresentada para ele, se ele não gostou, ele tem todo o direito de não gostar ou oferecer uma contraproposta. Mas assim, eu acho que chega a um ponto onde o partido dele está se fazendo um pouco de vítima nessa situação.
que eu também sou super a favor de tudo que influencia a corrida, mas assim, eu acho que até onde ele não está levando vantagem em cima da corrida que está favorecendo o business dele, que ele está comercializando um negócio que está fazendo parte dentro de uma corrida que ele não tem nada a ver. É como se ele tivesse, beleza, vocês fecharam tudo? Tô aqui é meu stand, você terminou lá, você passa aqui com uma medalha. Então, eu acho que na raiz do negócio, eu acho que eles poderiam realmente sentar e falar, beleza, como que a gente consegue se resolver para os dois existirem? Mas já que não tá funcionando, aí eu acho que toda essa bagagem para se defender legalmente, né? Eu acho que tudo isso tá caindo na aba de um pouco de vitimismo, na minha opinião, sendo um pouco polêmico. Eu acho que aí tendo uma visão mais de marketing, eu acho que faltou visão estratégica da São Silvestre, de pegar ativações para ela, de fazer coisas mais criativas. De repente, eu em vez de brigar com o cara, eu vou criar uma outra parecida e vou pôr lá, entendeu? Tipo, eu como prova oficial tenho mais acesso, tenho mais. Aí você vai querer bater em alguém que de repente é tão pequeno, então assim, eu acho que como grandeza que a São Silvestre faltou aí criatividade para criar outras ativações ali. O cara teve a criatividade dele. Talvez ele esteja chateado porque não estão pagando devidamente a ideia, porque a ideia vale. Ainda mais quando você está executando, porque a ideia sem execução é 10 centavos a bacia, né, João? Mas o que eu acho que falta uma visão ali. Quais outras. Se eu tivesse, se você quiser me contratar, eu faço aí uma consultoria. Quais outras ativações. Dessa ideia, eu criaria outras ativações na prova. E por trás disso, criaria outro Camiseta nome para especial. isso, sei lá. Isso me remete muito, e muito legal essa fala, Cris, porque me remete muito ao que a ASICS fez, Sim. né, de ativações em relação a Brigadeiro Sim. na 99ª Corrida de São Silvestre. Então, a gente comandou treinos para ASICS relacionados a São Silvestre lá na ASICS House, que tinha um brigadeiro todo de óculos e tal, e tênis ASICS, todo vestido de corrida, um desenho, né? Eles fizeram livrinhos para as crianças, para colorir, entregavam ao final do treinão ali um brigadeiro com um adesivinho ali. Então tinha bandeira, tinha um monte de coisa. Lá no dia da prova, muito legal também, falando sobre a brigadeiro. Então uma ativação muito interessante. E de fato, talvez a São Silvestre podia... Eu acho isso também, que assim... eu vejo por outras ações que ocorrem em paralelo, acho que a Fundação Casper Libero poderia realmente trazer essas pessoas mais para perto. Não sei se talvez tenha sido essa a tentativa, porque eles formalizaram uma proposta, né? Sim, formalizaram. sim. Então a gente não pode dizer que eles não fizeram nada. Se eu fosse eles, eu criaria, em vez de eu vencer a brigadeira, eu comia brigadeiro, eu comia o brigadeiro, e aí já colocava de bater de frente, porque aí se você pensar, o corredor... estando ali dentro, pegando o kit e tal, ele dentro de todas as ativações que a prova tem, ele já teria acesso a isso. Então, ele ia ganhar da concorrência, entendeu? Ele de uma concorrência justa. Enfim, mas eu acho que daí já tô dando muita dica aqui sem cobrar nada, entendeu? Então, mas fica aqui... Só fica a minha observação de que eu acho legal a ativação e tal. Talvez, de fato, a Fundação Casper Libero tenha procurado por ele, e de fato, né, a gente viu que eles fizeram uma proposta, eles publicaram, né, isso, que houve uma proposta para eles poderem entrar num acordo, vamos dizer assim, mas era aquela história de acabar cedendo totalmente os direitos. E aí talvez a remuneração não tenha ficado tão legal. Só que, aqui uma observação, de fato a medalha desse ano, 2025, eu achei muito bonita, correr com o coração e tal. Fica aqui a propaganda, porque realmente a medalha é bem bonita, e inclusive mais bonita do que edições anteriores da medalha da São Silvestre, porque eles não era muito caprichada, não. Fica aí a dica, né? Mas Bom, agora vamos falar da Adidas, que lançou acessórios e roupas esportivas para pets. Aí acho que pegando a onda da ASICS, que tem um embaixador canino, então aí, fala aí, seu Shima, não chora, vai. Não desanima, vai, comenta essa matéria comigo, vai. Eu acho que, assim, enquanto a gente normalizar bolo de aniversário para cachorro, essas coisas vão continuar acontecendo, bebês reborn.
faz parte da sociedade. Eu acho que é o que o João falou da última vez, assim, o problema está na sociedade e não nas marcas que estão criando coisas que a sociedade vai comprar. Então, eu acho que faz parte da moda. Os pets hoje em dia são uma grande parte É um mercado muito grande, né? Então, por que não expandir mais esse mercado que já está aí? Eu acho que é muita coisa, né? Mas, assim, é opinião minha. Eu acho que o mercado está aí e todo mundo é livre de entrar nele. Eu, de novo, sou a favor mesmo dos caras explorarem, não vejo problema nenhum nisso. O que talvez, aliás, eu vi algumas fotos, ficaram bem bonitas as roupas, né? Os bichinhos ficam bonitinhos ali. A questão é que e eu até lembro, tem um gato na foto ali, minha filha adora gato, um gato laranja ali, tricolor ali, ficou lindo com aquela roupa. Mas o ponto é que talvez se a gente menciona alguma coisa, e aí pegando um pouco do que você falou de sociedade e tal, não tem problema nenhum as pessoas comprarem isso. É que sempre fica aquela história de, putz, cara, as pessoas estão comprando roupa para os animais, legal, eles têm todo direito, a gente tem que tratar muito bem e tal, mas tem gente que não tem roupa, né? Então eu fico sempre com esse pé atrás, ainda que eu ache muito legal e que as marcas têm mais que explorar mesmo, né? Sim, mas eu acho que é uma onda mesmo, porque os pets têm sido protagonistas aí de muita coisa, né? Então, eu acredito que daqui a pouco vai ter uma loja tipo Keep Running só pra pet, sabe assim? Sim. Vendendo várias roupas aí, várias... De novo, não sou contra, né? Pelo contrário, acho que tem mais que explorar. E o mercado pet, como vocês bem mencionaram aí, é enorme. Tem que tratar bem dos bichinhos mesmo, né? Quanto melhor a gente conseguir tratar, ainda mais esses que fazem muito pelos seres humanos, né? Pelas pessoas. Porque eles nos acompanham nas provas, eles se tornam uma companhia também para outros momentos, para outras situações. Então, óbvio que a gente vai querer cuidar direitinho, fazer as coisas que são agradá-los, vamos dizer assim. É que sempre fica aquele fundinho de, putz, mas tem gente que não tem, sabe como é que é? É verdade. Eu só acho que chega num ponto onde você não tá comprando a roupa pro teu pet, você tá comprando a roupa para mostrar pros seus amigos que você vestiu o teu pet. Acho que daí já é outro programa. Aí você chegou num ponto... Entendeu? Porque, real. Assim, se o pet, o cachorro, o gato tá com frio, você coloca uma mantinha nele e acabou o frio. Você não precisa comprar um casaco de pele da Dior pra uma botinha da Adidas ou da ASICS pra você levar ele na casa da tua avó pra você comer um jantar de domingo, entendeu? Acho que você pegou num ponto pesado aí, mas tá querendo trazer polêmica. Eu tô cansado, eu tô cansado, eu cheguei de limão hoje. Pois teve gente que foi pra Lima esse fim de semana correr, né, João? Mas foi bem lá, hein? Foi bem. Apesar de algumas coisas, né? Apesar de ter ficado doente no meio do caminho aí, né? Mas foi bem. Legal. Só essa a gente vai mudar de assunto já? Porque eu ia só dizer que dos pets eu li que por enquanto não tem previsão. É verdade, é só na China, né? Exato. Por enquanto eles estão na China, sem previsão, mas, se tá na China, você me desculpa. Daqui a pouco chega. Não, já vai para os Estados Unidos, já tá no depois mundo, tá no já. Brasil. E aqui o mercado é gigantesco, né? De pet, então... Se tá na China, tá na Shein, já dá pra comprar, na Shopee, pronto, acabou. Cara, e no final das contas, todo mundo tem que fazer o que acha que o faz feliz. E se comprar roupa pro teu pet te faz feliz, compre tudo e seja feliz. Exato. Bom, próxima matéria aqui, a World Trail Race Arraial do Cabo, um corredor que chegou em terceiro lugar, cai e não cruza o pórtico. Não sei, eu acho que o vídeo já tá fora do ar, mas tinha um vídeo aí rolando. E o cara, ele passou mal, ele chegou embaixo do pórtico e caiu. Ele não passou aquele tapete que vem logo na sequência. E nisso veio o cara em quarto lugar ali, passou aí todo mundo gritando, não passou, vai, não sei o quê. Porém, o cara que tava em quarto fez o seguinte comentário no vídeo: eu sou o que chegou em quarto lugar. O rapaz que chegou, caiu. Não, o rapaz que chegou e caiu não perdeu o pódio. Na classificação oficial eu fiquei em quarto e ele em terceiro. De acordo com informações da organização, a cronometragem capta até 2 metros do tapete do chip. Então o chip dele foi lido, marcado e o tempo de chegada. Mas é bem... A gente olha e a gente fica com a dúvida ali, né? Eu acho que o que resolve isso
É o VAR. Não, eu vou trazer uma outra do futebol aqui para fazer a polêmica aqui, já que a gente falou do Corinthians da outra vez, da Adidas, vamos falar agora disso. É igual os nossos adversários corintianos e palmeirenses que não se conformam com o fato do São Paulo de fato nunca ter caído no Campeonato Paulista. E o que garante que isso aconteceu? Que isso não aconteceu? O regulamento. Porque se o regulamento naquele campeonato previa, antes de todo mundo começar o campeonato... Eu gosto dessa história, Adoro mostrar para os corintianos e palmeirenses que a gente nunca caiu. Mas o time negócio... grande não cai, né, João? É isso aí, que o time grande não cai. Espero que o São Paulo continue grande. Tá gravado. Espero que o São Paulo continue grande. Saulo, faz um corte disso pra mim, por favor. Mas o ponto é que eu acho que é o regulamento que define aqui. Por isso eu trouxe essa história do São Paulo e do Campeonato Paulista. Porque como lá o regulamento balizava, não havia descenso. Então não caiu. Neste caso aqui, o que diz o regulamento, né? Então essa área de captação do chip do tapete de cronometragem de 2 metros é o que garante que a pessoa chegou. Ou seja, o regulamento diz, não, ele tem que cruzar o pórtico de chegada... Ou é a captação? Porque ele cruzou o pórtico, né? Cruzou, ele só não cruzou o tapete. É isso. Então, assim, se o que o regulamento diz cruzou o pórtico de chegada, já é o suficiente, ainda que esse tempo não fique registrado. O que tira essa dúvida é o regulamento. O que diz o regulamento para a gente poder saber quem de fato chegou em terceiro ou quarto? Se ele está dizendo que a organização deu o pódio pro cara, então provavelmente no regulamento... Isso deveria estar explicado. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Mas é um regulamento meio duvidoso, né? Você tem 2 metros pra cá e 2 metros pra cá pra você completar a prova. Se você a margem cair... de erro, é a margem de erro. Se Não, cair, cai pra coitado. frente, né? Não pra trás. Se você perdendo da altura, vai cair longe. Mas se o regulamento diz que o que importa é cruzar o pórtico de chegada, a linha, sei lá, como for, de chegada e não necessariamente o último tapete de cronometragem, aí esse tapete, ele ainda puxou o dado para pelo menos marcar o registro de tempo oficial. Mas se ele passou se o regulamento diz que é cruzar a linha de chegada, suficiente. Agora, por que o chip... não sei, tá? Tecnicamente eu não entendo isso. Mas por que o último tapete de cronometragem não está na linha de chegada? Mas tudo bem. Também, né? É verdade. Isso aí já é outra polêmica, né? Aí o pessoal pode escrever nos comentários aí, quem for de cronometragem e tal, pode nos ajudar com isso, por favor, é verdade. Né? Isso é legal. Será que é pra dar a margem do erro? Pois é, pode ser, né? Cruzou... Às vezes tem uma explicação técnica, né? É verdade. Quem souber pode deixar aí nos comentários pra gente. Porque é triste o vídeo, ele colapsando. É ruim mesmo. Você vê que a pessoa não tinha mais forças pra cruzar 1 metro. Aí, O corpo chega no limite. Ruim. Bom, próxima matéria. Essa é bem legal. A Stephanie Casey, ultramaratonista, ela amamentou a filha ao longo de um percurso de 100 km na Ultra Trail Snowdonia. A Stephanie, apenas 6 meses após o parto, largou na terceira onda e ganhou a prova de 100K. É por humilhação isso, né, gente? A pessoa tava 6 meses depois de parir, ela largou na terceira onda, parou para amamentar a filha e ganhou, tá, meu bem? É isso, essa é a matéria. E você reclamando do seu longo. Isso. Vou reclamar com o meu treinador. Mas, assim, é muito legal, assim, tem você vê que quando você quer, você faz, né, João? Você dá um jeito, né? Ah, sim, né? E eu tava lendo um pouco mais do perfil dela, né? Ela dizendo que o objetivo dela, quando ela largou, ela não tinha o objetivo de chegar ao pódio. Ela tinha o objetivo de participar da prova e tal, completar. Parece que ela, inclusive, largou nessa terceira onda, né? Porque ela já fazia bastante tempo que ela não corria, até em decorrência da gestação e depois do nascimento da filha. E aí, por isso, ela não tinha tempo de classificação, ela não tinha como comprovar o tempo de classificação naquele período para poder pegar um lugar na elite. E ela aqui, tô vendo, inclusive, ela completou, foram 100 quilômetros em 16 horas e 53. A segunda colocada completou, da Grã-Bretanha, completou ela é canadense, né? Não sei se 16 horas 57 minutos e 44. Então, o que eu vi é que ela realmente não tinha esse objetivo, mas depois o pessoal foi checar a cronometragem dela
e perceberam que ela venceu pelo tempo líquido, ou seja, ela no final das contas acabou largando na terceira onda, 30 minutos depois da elite, chegou na frente, mas ela venceu por causa do tempo líquido, pelo que estava descrito ali. Mas muito legal. Muito legal. Eu acho surreal que esses seres humanos existem. Não, eles vivem entre nós. Eles vivem entre nós. A capacidade de certas pessoas de fazer certas coisas é absurda. E no esporte é onde você mais vê esse tipo de coisa, de superação de limites do corpo, da mente. A adaptação, né? Sim. E ela tá de parabéns. Fantástico. Eu não sei se ela conseguiu treinar alguma coisa, provavelmente sim, né, nesses últimos 6 meses, mas é sempre, existe uma recomendação, óbvio que cada caso é um caso, mas existe sempre aquela preocupação de não ter treinos de alta intensidade para quem está amamentando, porque você diminui a quantidade de leite, de novo, para a maioria das pessoas. Óbvio que cada caso é um caso e tal, mas você tem essa redução da disponibilidade do leite. Agora, é impressionante o quanto ela conseguiu amamentar ao longo desse período, o que certamente impacta, inclusive, no aporte energético dela, ou seja, ela teve que se alimentar. Porque falam que dá fome. Tem um gasto calórico importante dentro desse processo de amamentação, de produção de leite, né? Então, foi um feito fantástico. Eu tenho só uma curiosidade, que eu sinceramente não sei. Como que foi essa amamentação dela? Em que partes da prova? Geralmente nessas pontos provas. Porque nessas provas de ultra, Sim. em trail, eles têm uns postos onde eles podem trocar de roupa, comer. Então, provavelmente, eu não sei se em todos, mas ela deve ter combinado com quem levou a filha, né? Com o marido, se eu não me engano. E provavelmente nos que tem acesso, porque tem uns postos que quem é de fora não consegue ter acesso porque é mais ermo e tal. Tá bom. Mas ela deve ter combinado aí. Foi isso, acho que parece que o marido foi o companheiro, né? Sem a definição do status, mas de fato ele levou a filha para amamentar nesses postos que você mencionou. E no caso dela, eu também acho muito legal que aí depois depois que a organização entendeu, né, falou, não, ela ganhou e tal, e foram lá, fizeram a foto bonitinha dela ali cruzando a linha, então não foi no momento que ela cruzou, foi depois. Então foi bem legal. Muito legal. Fantástico. Só uma última coisa também sobre isso, porque sim, tem o outro lado, né? Tem o outro lado da história de que... E aí eu não sei, porque de fato não é a minha especialidade, né? A gente precisaria ver com uma médica ou médico que lida, né, com essa situação. Mas talvez a gente tenha um metabolismo absurdamente acelerado, né? Nessas provas a gente está realmente no limite. Então é entender o quanto de... procurar pelo em ovo, mas, né, não deixa de ser uma questão que a gente precisa abordar também. O fato de que, dependendo de como for essa dinâmica metabólica, ela pode ter um pouco mais, digamos assim, de toxina no leite em decorrência do estresse que ela está sendo submetida naquele ponto. Mas isso, para mim, se for verdade... com a criança. Fica aqui a preocupação, né, de como estava isso, mas isso é um detalhe e que mais importante, aconteceu uma vez, não significa que na semana que vem ela vai fazer de novo, ou seja, a filha não vai estar sendo submetida a uma possibilidade de... Todo dia. Com toxina. Pelo contrário, tem gente que come muito pior, então assim, isso não é um problema, é só para poder mencionar. E tem alguma relação com mais gasto calórico ela amamentar durante a prova? Com certeza, né? Ela amamentar aumentou o gasto calórico dela, porque ela precisa produzir leite também, né? Então, essa própria produção de leite ao longo do período tem um gasto calórico gigante, né? Então, e além disso, ela não precisa de nutrientes para produzir leite. Então, ela tem que correr 100 km, dizer quase 17 horas e ainda amamentar, ou seja, um feito e ganhou, né? E ganhou a prova. Humilhação, João. Então... Bom, última matéria aqui pra gente comentar é que a Adidas apresentou os produtos da Maratona do Rio, né? Além do corta-vento e do short, tem 3 modelos de tênis aí, que é Ultra Boost 5, Supernova Rise 2 e Adios Pro 4. E adivinha? Tudo tem aqui na Keep Running. Pois Vi lá embaixo. Ficou muito bonito, né? Ficou bem legal.
Foi em cores diferentes, né? Você já ganhou todas, Pois Chima? é, Chima. Eu ainda não testei nenhuma delas, vou testar elas aqui. Se o João me permitir fazer meus treinos aqui na esteira. Por favor. Mas Não. você ganhou? Ganhou? Eu não ganhei. Vai ganhar, né, pelo visto. Espero que sim. Já fica a dica, né? Mandar uma mensagem pro Pois é, representante. pois é. Não, mas ficou bem bonito. E acaba, né? Acaba. Esses produtos da maratona acabam todos muito rápido. Não, e a Maratona do Rio está se tornando o evento mais popular, né? É. De corrida de rua do Brasil. Sim, é gigante. Fora algumas outras corridas que tem aí, e por seus requisitos, uns de performance, outros de viagem, frio, mas o evento da Maratona do Rio se tornou um grandíssimo evento, né? Sim, sim. Celebridades vão correr, o stand maravilhoso, era no 4 Rio de dias Janeiro. de prova, 4 né? dias de prova. Então isso de fato deixa ele gigante Então mesmo. eu acho que esse tipo de ativação da marca de fazer roupas da prova, eu acho isso muito legal. Eu Isso também acho. aumenta mais a vontade das pessoas quererem fazer essa prova. É, exato. E de querer fazer parte mesmo, né? Eu Sim. acho muito legal isso também. É uma tendência, né, das majors, né, deles trazerem, né, essas peças personalizadas, vamos dizer assim, né, com a temática da prova e que com certeza a gente precisa e que tem mercado aqui também. As peças ficaram lindas, eu vi um agasalho laranja com os detalhes verdes ali, nossa, ficou realmente Muito bonito, né? E que seja de fato uma tendência, tanto que a ASICS trouxe, né, também, por exemplo, ela fez algumas peças pra Golden, É verdade. exato, então o Nimbus 27 personalizado, meia, boné, então também Sim. A Edson ficou muito fez legal. para da Ayrton Senna também, que Da foi Ayrton Sim. Senna, né? Já se não me engano, é o segundo ano que eles fazem pensando na prova e tem algumas collabs já, se não me engano, acho que essa é a sétima, essa do Nimbus 27 também, se não me engano, é a sétima collab entre eles. Vira um item de memória, né? Fora a Sim, medalha, sim. você tem o tênis. Eu tenho o tênis guardado de Berlim, numa caixinha lá. Ah, não, o tênis eu não tenho, não. Mas os corta-vento eu tenho. Eu tenho tudo Medalha, guardado. corta-vento, isso aí eu guardo. Mas, cara, eu não guardo nem número de peito. As minhas Nada. amigas acham. Eu lembro quando eu terminei Chicago, eu rasguei a minha amiga. Cris. A das maratonas eu tô guardando, as das meias eu não guardo não. Eu guardo a medalha, a camiseta, o corta-vento. É porque tem a camiseta da prova mesmo, eu guardo e uso, mas e aí, conforme for, eu compro. É que corta-vento você começa a ter muito e aqui a gente acaba usando pouco, né? Pouco, né? É. Uhum. Aí, por Mas exemplo, lá em todos são Chicago. lindos. Mas lá em Chicago eu comprei a regata. Sim. Porque daí eu uso mais aqui. A gente tem que pensar no que a gente. Eu gosto de Pois é. usar as coisas, sabe? Sim. Não só guardar. Eu comecei a guardar desde a primeira, né? O número de peito. Então, eu acho que com isso na cabeça, eu já de cara, toda maratona eu vou guardar. As meias, Ah, eu não guardei. Mas tudo bem. fazer um quadrinho. É, normal, todo mundo faz, eu que sou a Ou diferente. colocar todos os números de peito numa mesinha, Isso. fazer uma mesa de chá. Isso. Bom, mas é isso, pessoal, muito bom. Gostei Muito legal. bastante. Estamos atualizados para a semana. Muita notícia boa, Segunda que algumas vem estamos aí polêmicas. de novo. Obrigada, Muito bom. Chima. Obrigada, João. Obrigado, Cris, Cris. João, mais uma vez. Deixa aí seus Valeu, comentários, Chima. galera. Se vocês souberem de algumas matérias aí, pode estar me deixando que a gente comenta no próximo programa. Sim, por favor. Semanal, toda segunda a gente grava e terça vai pro ar pra vocês. Valeu, galera. Beijo.